Vamos falar agora sobre São Paulo, então, sobre o mercado da bola. São Paulo que no fim de semana, no sábado, teve um empate ali com o Ceará, buscou o empate, na verdade, começou perdendo. E esse gol que o São Paulo conquistou, que foi 1-1 a partida, sai dos pés de Rian Francisco, ou seja, da base, de Cotia. Mas também com uma participação importante ali do Lucas Ferreira. Aliás, os meninos vêm aparecendo muito bem, vêm se impondo aí no São Paulo, pedindo passagem para o Zubeldia. E é sobre isso que temos novidades, né, Hernan? Queria saber sobre Lucas Ferreira, muita gente quer saber, né, sobre o contrato dele que ele tem com o São Paulo, sobre a renovação, como é que o São Paulo vem trabalhando essa base, especialmente esse jogador que vem aparecendo muito bem nesses momentos de dificuldade do time, em que o Zubeldia está sofrendo com muitos desfalques, mas a base está aparecendo ali, dizendo, né, com este recado de que dá conta do recado e pede passagem. É uma situação curiosa e que o São Paulo está atento de uma maneira assim, quase que preocupado. Assim. O São Paulo está preocupado com essa situação toda que está acontecendo com o Lucas Ferreira. O que acontece? O Lucas Ferreira renova o seu contrato. O São Paulo renova até 2028 com a Joia. Só que tem uma questão no contrato que o São Paulo quer corrigir, por isso busca um novo contrato, uma extensão e uma renovação de contrato. Por quê? Porque é a questão da multa nacional. Para times de fora, a multa do Lucas Ferreira hoje é 400 milhões de reais. É uma multa alta que você se protege em relação ao assédio dos times europeus, enfim, times de fora. Só que a multa nacional não é uma multa alta, é uma multa que está na casa dos 40, 45 milhões de reais. Só que hoje, com as SAFs, com os times com maior poder aquisitivo aqui no Brasil, tem gente que já está ventilando a possibilidade de pagar a multa nacional e levar o Lucas embora. E isso pode acontecer. Pagou a multa, o jogador quiser ir, o staff quiser tirar do São Paulo e fazer o negócio, pode fazer. É a multa, tá lá. Pagou a multa, tchau, não tem o que fazer. Então, assim, o São Paulo não tem nenhuma proposta em mãos, não sabe de proposta nenhuma para o jogador, mas tem informações de bastidores do mercado de que tem clube brasileiro de olho querendo pagar essa multa. Né? Clube com poder aquisitivo, clube que tem grana para pagar, dar 45 milhões e retirar o moleque. Então o São Paulo está bem preocupado, já chamou os representantes do jogador, já teve uma conversa com o jogador e quer estender esse contrato, quer ajeitar esse contrato. Né? Estende mais um ano, dá um aumento para o garoto e aí você coloca a multa nacional também alta para você se proteger. Então é uma situação que o São Paulo está tentando resolver, quer resolver logo e sinal de alerta ligado lá dos lados da Barra Funda. E tem que ficar esperto, né, PVC? Porque é ali uma joia da base e não pode perder, ainda mais para clube nacional. Você tem que se precaver nesse tipo de situação. É incrível como está acontecendo um cenário de múltiplos do futebol brasileiro, né? No sentido de... O São Paulo é um clube que, diferentemente do Palmeiras, que é rival, o Palmeiras entende que precisa vender seus jogadores, mas ele está conseguindo fazer vendas grandes porque tem um respaldo financeiro. E o São Paulo muitas vezes planeja vender, planejou vender o Beraldo, planejou vender o Pablo Maia e não conseguiu, planeja vender jogadores. Que forma? Para fazer a arrecadação e precisa desse dinheiro. Por outro lado, o mercado ficou de tal maneira aquecido com as SAFs e com Palmeiras e com Flamengo, que 45 milhões de reais hoje, que era um dinheiro impossível quando se fez o contrato do Lucas Ferreira ali atrás, hoje é um dinheiro possível. É um dinheiro viável. Se você olha e fala assim, não, o Flamengo pode pagar isso aqui. Então eu não vou vender por 45 milhões de reais para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Eu posso perder por 45 milhões de reais para o Flamengo, para o Palmeiras ou para um outro clube SAF que eles têm condição de pagar. Então você ficou numa sinuca de bico que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Porque ou eu aumento o salário da minha joia e aposto que ele vai ser um lucro gigantesco na frente, ou eu não aumento e perco o jogador. Que é uma relação que vai se tornando aos poucos muito como o Campeonato Espanhol né? O Campeonato Espanhol é o melhor gauchão do mundo, não é? É o melhor campeonato mineiro do mundo.
Porque tem Real Madrid e Barcelona. Apesar do Atlético de Madrid beliscar de vez em quando, é o maior gauchão do mundo. E aí você tem que aumentar o preço do salário do Celta, porque senão o Real Madrid vem e compra. E está acontecendo isso. Exatamente esse é o cenário do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira é um jogador muito promissor, que lembra muito o Hugo. A característica do Lucas Ferreira é muito parecida com o Hugo, só que ele joga do lado direito. Ele é um meia que joga como ponta. E é canhoto, e alto, e carrega a bola, e que tem estilo, e que todo mundo cresce o olho. Naquela época do Hugo, o São Paulo ia lá e comprava o Hugo, que tinha jogado no Flamengo. Hoje, se você não cuidar, o Flamengo veio e compra o Lucas Ferreira. Agora, ó, informação pedindo passagem. Vamos mudar de assunto aqui. Hernan, antes da gente encerrar o assunto de São Paulo, queria aproveitar a pergunta do nosso amigo aqui do chat. Algo que você já vinha falando aqui no De Primeira, mas acho que sempre é bom atualizar. Sobre a busca pelo centroavante, né? Depois que o Caleri sofre, infelizmente, grave lesão de ligamento cruzado, perde o restante da temporada. O André Silva vem fazendo seus gols, agora o Rian Francisco foi decisivo nessa última partida. Mas o São Paulo segue em busca de um centroavante, claro que dentro de um patamar financeiro que caiba ali nos bolsos do clube. Vai trabalhar com um orçamento apertado, mas vai trazer um centroavante, né? São Paulo já bateu o martelo e vai buscar esse jogador na janela. Então, quando a gente tiver a abertura da janela, a abertura do mercado no meio do ano, o São Paulo vai trazer esse jogador dentro de uma realidade financeira. E me disseram que assim, estilos, uma contratação assim, mais ou menos como o Cédric, né? Como o Cédric Soares, um jogador que chegou com experiência, a custo zero, porque estava sem clube, ou de repente um empréstimo pagando parte do salário de algum jogador que esteja em outro clube, mas que esteja, né, de saída ou que esteja sem espaço. Então o São Paulo vai buscar dessa maneira o reforço, porque entende que o Rian, aos poucos, vai chegar e vai ser um grande jogador do São Paulo. O André é um jogador que está numa fase muito boa, mas a questão do calendário, das lesões, de cartões, Zubeldia e a diretoria entenderam que era necessário se reforçar, já que o Caleri provavelmente só vai voltar na temporada do ano que vem. Então, o São Paulo vai contratar esse centroavante. O Francisco entrou como titular, fez gol. Era o que todo mundo pedia. Dá uma oportunidade pro Rian, dá uma oportunidade pro Rian. O Zubeldia deu a oportunidade pro Rian e o Rian fez o quê? Gol. O cara é iluminado. Não tem jeito, tem qualidade. Foi um belo gol de cabeça, inclusive. Já tinha feito pelo profissional aquele gol contra a Portuguesa, que também foi um gol de muita qualidade na finalização com o pé. Calma, tranquilidade. E agora um bom gol de cabeça também, mostrando qualidade. As qualidades que um atacante, centroavante, precisa ter. E foi o que mostrou o Rian Francisco na partida de sábado contra o Ceará. E com isso, ele entra no bloco dos jovens que estão em alta nesse time de São Paulo. Por necessidade, entraram o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, que já começaram a desempenhar bem nesse time do São Paulo, já ganharam suas oportunidades, suas vagas, e agora o Rian Francisco já se enfia no meio desse grupo também. Faz o gol e começa, como podemos dizer, forçar ganhar mais oportunidades no futuro, porque entrando como titular pela primeira vez, na sua estreia entre os 11 iniciais de São Paulo, faz o gol, aí, meu amigo, para não dar mais oportunidade, vai ter que se esforçar, né, Kaique? Vamos analisar aqui os 3 últimos jogos do São Paulo, Boni, de trás para frente. O último jogo contra o Ceará. Aí o penúltimo jogo. Libertad, gol do Lucas Ferreira. E 3 jogos atrás. Santos com assistência do Matheus Alves. Exatamente. Basicamente o que eu quero dizer é que Cotia resolve, velho. Cotia resolve. Apertou a situação, tá com problema de elenco, tá com problema de escalação, tá com problema de departamento médico cheio, Cotia resolve. Sempre foi assim, sempre vai ser, cara. Para poder complementar o elenco e trazer qualidade quando você tiver um elenco mais curto, pode chamar Cotia, velho. O trabalho é criticado por não revelar tantos jogadores e não vender tantos jogadores nos últimos anos, porque deram, infelizmente, uma sucateada na situação do São Paulo
com relação à venda, à valorização de jogadores da base, isso é verdade. Mas Cotia sempre vai resolver, cara. E essa é a sorte do São Paulo, de ter algo tão importante, algo tão valioso como as crias de Cotia. E os moleques estão resolvendo. Matheus Alves se firmando cada vez mais, o Lucas Ferreira já é uma realidade ali naquela ponta direita do São Paulo, e o Rian Francisco, ele precisa de poucos minutos para poder mostrar, né? Acho que ele foi até solidário demais contra o Ceará. Ele teve uma outra oportunidade que ele estava ali na entrada da pequena área, ele tentou tocar para o jogador melhor posicionado, o Lucas Ferreira, né? E a zaga fez o corte. Se ele tenta a finalização, de repente, pela estrela que ele tem, mesmo marcado, mesmo sem espaço, ele poderia ter marcado o gol, poderia ter batido em alguém e a bola ter entrado, enfim. Mas a garotada pede passagem. Lógico que, no caso do Rian Francisco, ele pegou, né, uma sequência que o Caleri, apesar de não vir bem, tinha toda a confiança do Zubeldia e por isso ele não teve oportunidade. Agora ele tem o André Silva também que tá fazendo gol pra caramba. Mas a gente sabe que agora, com 2 atacantes pelo menos, a gente não tá comemorando aqui a lesão do Caleri. Jamais. Mas o que a gente sente que é importante é que o Rian Francisco, nessa hierarquia dos centroavantes, agora ele é o segundo e vai ter oportunidades. Não. O André Silva não vai conseguir jogar todo o jogo e também não vai aguentar 90 minutos de todas as partidas. Então é certeza que o garoto vai ter mais oportunidades, vai ter mais minutos, e muito bacana a postura dele de comemorar com o Zubeldia, tá? Ele passa uma visão pro lado externo totalmente diferente daquilo que muita gente imaginava. Porque muita gente imaginava que pudesse, inclusive, ter uma relação ruim entre Rian Francisco e Zubeldia, pelo fato do técnico não utilizar o garoto tanto quanto ele utilizou o Alves e o Ferreira. E aí ele vai e faz o gol, abraça o treinador, agradece pela oportunidade, agradece pela confiança, e na zona mista ele reafirma isso. Então mostra que é um garoto que tem a cabeça boa, mostra que é um garoto que está muito consciente da situação dele, um garoto que está muito consciente do talento que ele tem, que a oportunidade vai chegar. E é isso, basicamente é isso. É um garoto que ainda bem que ele está no São Paulo, ainda bem que ele está marcando presença nesse elenco do São Paulo. E, inclusive, o Rian falou na zona mista, tá? O Gabriel Sá estava por lá, pegou toda a fala do Rian Francisco e ele fala justamente sobre esse abraço. Vamos, então, ouvir o Rian Francisco aqui na tela do nosso Boletim da Manhã. Grato a Deus, né, por mais uma oportunidade. Consegui hoje fazer o gol. O abraço no Zubeldia com certeza foi de gratidão por ele ter me dado a oportunidade de hoje jogar, e graças a Deus eu consegui ajudar a equipe com um gol. O que ele é desinibido em campo, com os microfones, ainda é bastante tímido o nosso Rian Francisco, né? A entrevista completa, né, tem respostas dele, inclusive que ele responde com uma palavra só, né? Teve uma pergunta, cara, não vou me recordar agora, mas é um repórter lá de Fortaleza que ele fez a pergunta para ele sobre o gramado, né? Muita gente critica o gramado do Castelão, aí ele responde, não, muito bom, muito bom. Ele ainda está, né, se acostumando com os holofotes, com os microfones, e precisa se acostumar o quanto antes, porque vai ser a realidade dele daqui para frente, porque ele é um cara diferenciado, vai alcançar grande patamar na carreira, a gente tem certeza disso. Mas é uma postura que contradiz, né? É até contraditória, né? Porque em campo você vê um garoto de tanta personalidade, um garoto tão maduro já, né? E aí você vê que fora do microfone ainda é um garoto a ser lapidado, né? Pelo pessoal da área da comunicação, da assessoria de imprensa. Mas enfim, isso é o de menos. O que importa é ele balançando a rede. E a canhota dele é diferente, né, Boni? A canhota que dessa vez nem precisou ser utilizada, né? O gol de cabeça marcado por um jogador que nem tem tanta estatura assim, né? Eu vi uma foto dele posicionado, São Paulo postou uma foto dele ao lado do zagueiro Marlon, o capitão do Ceará, o Marlon que jogou no Corinthians, inclusive, né, o zagueiro. Cara, a diferença de tamanho é gigante, né? Mas você vê como ele tá sempre bem posicionado. É aquele famoso atacante que tá sempre no lugar certo na hora certa, né? O cara tem estrela. Quando o cara nasceu, né? Quando o cara nasceu com o traseiro virado pra lua, não tem jeito, é difícil apagar o brilho do cara.
Não tem como apagar o brilho, o cara é realmente iluminado, tem muita qualidade, que ganha ainda mais oportunidades nesse time do São Paulo, porque já mostrou que merece. Exclusivo. São Paulo deve renovar o contrato de Jonathan Calleri até 2027. O contrato do atacante argentino tem duração somente até 2026, mas essa extensão contratual até 2027 deve ser confirmada antes mesmo do atleta voltar aos gramados. Isso porque o atleta vai perder praticamente uma temporada. E aí, no planejamento inicial do Calleri, estava ele cumprir esse contrato até 2026, e aí sim, em 2027, ele já poderia estar livre no mercado para voltar ao All Boys e aí ter o encerramento da sua carreira. Ele pretende ainda jogar por lá por pelo menos 2, 3 anos para entregar de fato ao All Boys tudo o que o clube fez por ele, inclusive familiares do atleta têm proximidade lá com o All Boys, a irmã dele faz parte de uma torcida. Então o Calleri ele tem muito certo na sua carreira aqui. Fica no São Paulo e aí depois vai buscar caminho no All Boys para encerrar essa carreira. Porém, com essa lesão que vai tirá-lo por basicamente um ano inteiro do São Paulo, ele entende que vai ficar meio que faltando esse ano. Então, essa renovação contratual acontecerá até 2027 e aí sim, a partir de 2028, ele já fica livre para poder realizar esse sonho de voltar a jogar pelo All Boys, tá? Então, esse contrato deve ser renovado, já há meio que um encaminhamento por parte do staff do atleta, já há um entendimento ali das pessoas próximas de que esse contrato com certeza será assinado sem maiores problemas. O Calleri, ele já realizou a cirurgia na última quarta-feira, já vai começar a iniciar o seu tratamento e aí o tempo de duração vai depender muito de, além da força que ele vai ter nesse tratamento, que é um tratamento duradouro, complicado, com muitas nuances, tem também um fator biológico, né? Como que a recuperação do atleta, como o corpo do atleta vai corresponder aos tratamentos. Então é algo em torno de 8 até 10 meses de recuperação para o Jonathan Calleri, mas o São Paulo já trabalha com a possibilidade de não ter mais o seu atleta para essa temporada. Se gostou da notícia, deixa aí nos comentários. Calleri deve acionar aí o seu contrato até 2027 com o tricolor paulista, fica por pelo menos mais um ano. 2025 já não deve mais entrar em campo, volta em 2026 e terá essa extensão contratual até 2027. Fechou? Por que Lucas Moura demorou tanto para voltar? O atleta ele deve ser relacionado para a partida contra o Náutico, deve estar pelo menos no banco de reservas. A expectativa da comissão técnica do Zubeldia é de poder contar com o camisa 7 por pelo menos de 20 a 25 minutos de maneira inicial para ele começar de fato a ter a sua evolução. E aí contra o Fortaleza já aumenta um pouco mais essa minutagem para ir no máximo uma semana o atleta já estar disponível 100% para começar entre os titulares. O São Paulo alega, e aí foi uma informação que a gente conseguiu a confirmação após a matéria do GE, sobre essa demora, né? O Departamento de Futebol do São Paulo alega com todas as letras que não houve lesão, não houve ligamento, não houve nada nesse sentido, que foi até muitas pessoas sempre acabam questionando, né? Os torcedores principalmente, estão escondendo lesão, não é isso, não é aquilo, não há clareza nesse sentido. O Departamento de Futebol, o Departamento Médico, melhor dizendo, garante que de fato foi apenas um trauma. Só que o impacto desse trauma, a força com que o joelho do Lucas Moura acabou sendo atingido foi maior do que os traumas comuns. Então, por conta disso, sempre houve uma cautela máxima para essa recuperação do atleta. A pancada foi muito forte. Alguns acreditam muito por conta do gramado sintético do Allianz Parque, mas o São Paulo evita entrar nessa polêmica publicamente. E aí, por conta desse impacto ser tão forte, fez com que um trauma que normalmente demora no máximo um mês para o atleta ter condições e voltar a campo, ele acabou demorando um pouco mais do que isso, né? A expectativa era do Lucas estar disponível já contra o Sport, no mais tardar contra o Tajeres. Só que, além de perder as 2 partidas, várias outras ele acabou não estando em campo. Ele perdeu a partida contra o Sport, contra o Tajeres, não esteve contra o Galo, também não esteve contra o Alianza Lima, perdeu o jogo contra o Libertad também na Libertadores, Atlético Mineiro, Ceará, Botafogo, olha quantos jogos
o Lucas acabou perdendo. Mas a alegação do departamento médico é muito por conta disso. Esse impacto foi um pouco mais complexo do que os impactos normalmente acontecem, e repito, muito porque a impressão desse impacto ter sido tão forte seria por conta do gramado duro lá do Allianz Parque, mas o clube vai evitar com todas as letras um pronunciamento oficial nesse sentido. Os atletas do futebol brasileiro que mais estão entrando nesse tema, o São Paulo Futebol Clube ainda não se manifestou publicamente sendo contrário à utilização do gramado sintético. Mas a boa notícia é que depois de muito tempo, Lucas Moura será relacionado para pegar o Náutico e aí vai começar a preparação dele para estar 100% para voltar ao time titular em 2 ou 3 jogos. São Paulo enfrenta o Náutico nessa próxima terça-feira. A bola vai rolar a partir das 9h30 pela Copa do Brasil. Já deixa o seu palpite também para essa partida. William Arão foi oferecido ao São Paulo. Em que pé está essa situação? Existe algo concreto? A gente foi checar. Primeiro, a informação do oferecimento foi dada pelo Goal, e aí a gente vai vasculhar tanto com o empresário do atleta quanto também com o departamento de futebol do São Paulo. Já do atleta, confirma que sim, que existem clubes brasileiros de olho na situação do William Arão. Ele fica livre no mercado a partir da próxima janela de transferências, em junho, só que soubemos também que não está completamente descartada a possibilidade do William Arão renovar o seu contrato com o Panathinaikos, que existe o interesse do clube grego em fazer essa extensão contratual. Ele é muito querido lá, já tem 33 anos inclusive, e aí a expectativa do Panathinaikos é de fazer uma extensão contratual, só que o staff quer esperar um pouco até para ver como é que vai estar esse mercado do William Arão em solo brasileiro. E aí o William Arão teve seu nome sugerido para Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Cruzeiro, várias equipes do futebol brasileiro. Da parte do São Paulo, afirmaram que não faz parte dos planos qualquer movimentação para o William Arão. Ele é volante, também atua como zagueiro lá na Grécia, seria o primeiro volante que o São Paulo começa a monitorar no mercado. Só que os vencimentos do William Arão são bem acima do que o São Paulo poderia pagar. Alguns ali do futebol do São Paulo ouviram de que o salário do William Arão aqui no futebol brasileiro seria próximo a 1 milhão, contando ali todos os encargos, luvas e tudo, lembrando que o atleta ele vem livre. Então o São Paulo ou qualquer clube brasileiro não vai pagar pelos direitos, mas o atleta sempre acaba recebendo as luvas, os bônus, muito por conta, maior até muito por conta de estar livre no mercado. E aí o São Paulo, com a sua dificuldade financeira, a gente sabe, quando um jogador que é especulado em vários clubes, que vários clubes vão querer essa contratação, o São Paulo não tem o poder de barganha e também, né, o São Paulo sequer vai cogitar entrar nesse negócio, tá? O São Paulo, ele entende que é um atleta que não valerá o esforço, o custo-benefício por conta da realidade financeira que o São Paulo tem vivido aí nos últimos anos. A gente sabe que esse ano é um ano de segurar um pouco mais as contas, de fazer investimentos um pouco mais certos. Então, o William Arão não será um reforço que o São Paulo vai buscar na próxima janela de transferências. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas fato é que também não está descartada a possibilidade dele renovar o seu contrato lá na Grécia. Fechou? Pra gente fechar, contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira, Enzo Dias e Marcos Antônio não estarão à disposição. Eles levaram o terceiro cartão amarelo contra o Ceará, né, no último fim de semana. O Enzo Dias começou como titular, o Marcos Antônio entrou no decorrer da partida, e os dois serão desfalques contra o Fortaleza. Então, a tendência, né, já que eles vão ficar de fora na sexta, a expectativa fica, então, deles serem titulares contra o Náutico, né? O Zubeldia poupou alguns titulares contra o Ceará, não foi poupando por conta do jogo em si contra o Náutico, mas foi muito por conta do desgaste físico. Vários atletas vêm de jogos consecutivos, então o Zubeldia preferiu segurar um pouco ali alguns atletas, inclusive os que jogaram, como o Ferreirinha e Alisson, que vem numa sequência um pouco maior, acabaram tendo que ser substituídos no segundo tempo porque não aguentariam os 90 minutos. E aí o São Paulo não vai contar com os dois atletas, Enzo e Marcos Antônio, as chances são bem grandes deles serem titulares contra o Náutico. E aí na sexta-feira, acredito eu, que será uma troca simples, né? Sem Enzo Dias, vai acabar o Wendel entrando ali na lateral esquerda, é o cara da posição.
se nada acontecer de diferente, o Wendel deve acabar pegando essa vaga aí na lateral esquerda para enfrentar o Fortaleza. E o Marcos Antônio, sem a presença dele, a expectativa é do Bobadilla ter essa sequência, né? O Bobadilla que briga por um espaço como titular do São Paulo para pegar o Náutico, né? O Alisson veio de uma sequência interessante, então possa ser a dupla de volante ser Marcos Antônio e Bobadilla, vai muito depender da recuperação do Alisson do jogo do Ceará para pegar o Náutico, e aí o Bobadilla com certeza começaria como titular. Acho muito difícil do Zubeldia não surpreender e apostar em Luan, Negrucci, algo nesse sentido. A tendência mesmo é do Bobadilla ganhar essa oportunidade como titular para pegar o Fortaleza. Jogo importante em casa, o Fortaleza tem sido uma pedra no sapato do tricolor, mas a gente torce para que o sextou do São Paulino seja ainda melhor, né? Terça-feira, jogo contra o Náutico, sexta...